Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez está começando o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez neste horário, neste canal. Desejo a você, neste tempo de quaresma, tempo de conversão do coração, muita força espiritual para realizar o seu, o meu, o nosso caminho de mudança, de conversão, de configuração do nosso coração ao coração de Jesus Cristo, o Filho de Deus, no qual também nós somos filhos. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto do Evangelho que utilizaremos neste segundo domingo da Quaresma. E assim vamos avançando no nosso caminho de espiritualidade da conversão. Se você tem aí então por perto a sua Bíblia, vamos tomar o texto de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 36. Uns 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. E eis que 2 homens conversavam com Jesus, Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo que Jesus estava para consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens com ele. E enquanto esses se afastavam de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que haviam visto. Meu irmão, minha irmã, a cada ano, no segundo domingo da Quaresma, lemos a narrativa da transfiguração do Senhor. A cada ano, segundo o evangelista próprio daquele ciclo. Então, neste ano C, lemos a transfiguração segundo o Evangelho de Lucas. E há aqui elementos importantes que nos ajudam a penetrar o mistério de Cristo e a iluminar também o nosso mistério humano, sobretudo o nosso mistério da morte. Aqui é importante que nos situemos dentro do texto maior. A transfiguração de Jesus está logo depois do primeiro anúncio da paixão. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus por 3 vezes anuncia a sua subida a Jerusalém e lá a sua Páscoa, a sua morte e ressurreição. E então os discípulos que estão com ele no caminho vão entendendo ora mais, ora menos, mas vão com Jesus, que os sinaliza a sua Páscoa. Aqui então estamos depois do primeiro anúncio da paixão, onde Jesus convida os discípulos a irem com ele, a tomarem a sua própria cruz e seguirem atrás de Jesus. Para convidá-los, mesmo ainda envolvido num mistério que eles não compreendiam completamente, para convidá-los a entrar no mistério pascal. Aí a transfiguração vem como um momento precioso e oportuno,
Momento precioso e oportuno para Jesus, mas também precioso e oportuno para os discípulos. O texto de Lucas tem especificações muito bonitas e muito próprias deste evangelista. Como nós ouvimos por 2 vezes, Lucas diz que Jesus subiu a montanha para orar, primeira, e enquanto orava, segunda. Então Jesus está aqui imerso num mistério de comunhão com o seu Pai. É exatamente diante do Pai e envolvido no mistério do Pai que Jesus experimenta a transfiguração. Transfigurar significa, na nossa língua, mudar de figura. E mais do que isso, significa aqui, neste tempo do caminho de Jesus, tomar para si, saborear, mesmo que brevemente, o que está reservado ao fim. É importante que aqui também no texto de Lucas encontramos essa especificação. Ao despertarem do sono, os 3, Pedro, João e Tiago, ao despertarem do sono, porque estavam com muito sono, viram a glória de Jesus. Portanto, a transfiguração é o momento em que Jesus saboreia a sua glória final. É como se Jesus pudesse então, ali, no alto da montanha, dentro do mistério do Pai, que Jesus vive pela via da oração, ali Jesus experimenta o fim, o desfecho. E o desfecho é este, de glória. Os discípulos viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. A transfiguração, portanto, é Jesus que, já consciente da sua paixão, morte e ressurreição, e já capaz de falar disto aos seus discípulos, mesmo que de maneira ainda não completamente compreensível a eles, mas Jesus então aqui experimenta o que o Pai lhe reserva ao fim. E aqui diz o texto de Lucas, o seu rosto mudou de aparência, sua veste se tornou branca e resplandecente. É um modo de Lucas expressar nessas palavras o corpo glorioso do Senhor Jesus, que ao final do caminho terreno, após a morte e já imerso na ressurreição, esse corpo pode então demonstrar como o novo que o Pai colocara sobre o seu Filho na experiência da morte. Rosto mudou de aparência, transfigurou, e veste branca e resplandecente. São palavras miúdas que sinalizam a vitória, a glória e a ressurreição. O texto continua. E eis que 2 homens conversavam com Jesus. Mas não são 2 homens quaisquer. Moisés e Elias. Moisés representa toda a trajetória de aliança que Deus fez com o seu povo. Adão, Noé, Abraão, Moisés. Moisés está, portanto, nessa trajetória de um Deus que fez e refez e renovou a aliança com o seu povo. Elias representa a bela e fecunda caminhada profética no povo de Deus, no coração do povo de Israel. Portanto, Moisés e Elias representam todo o passado, toda a esperança, toda a fé, todo o caminho religioso de Israel. E são esses 2 que estão ali, como quem aponta para Jesus como aquele de quem falaram Moisés e Elias, as alianças e o profetismo. Jesus como ponto convergente desta fecunda experiência religiosa de Israel. O texto continua, e aqui é um dado só de São Lucas. Diz o texto que apareceram Moisés e Elias em glória e conversavam sobre o êxodo que Jesus estava para consumar em Jerusalém. Mateus e Marcos não falam de que eles conversavam. Lucas sim. Falavam então do êxodo. Falavam sobre a Páscoa, sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém.
até para colocar isso como o ponto culminante de toda a revelação, de todo o profetismo, de toda a fé construída e vivida na direção de Deus até ali. Então, este é o cenário. Aqueles dois, Moisés e Elias, representam, portanto, todo o caminho religioso e espiritual que agora encontra em Jesus o seu ponto máximo e o seu vértice. Esta é a situação, digamos, gloriosa, diante da qual Pedro quer manter-se. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, sem entender de fato e direito o que estava falando, já que estava com muito sono, diz o texto de Lucas. E é aí, nesse momento em que Pedro quer permanecer, e não é hora de permanecer, é aí que desce a nuvem, e da nuvem, mais uma vez, se manifesta a voz do Pai, assim como no batismo. Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Portanto, a voz que brota com poder e força da nuvem, a voz do Pai, certamente, é a voz que aponta Jesus. Lá no batismo, tu és o meu filho. É como um diálogo lá entre o Pai e o seu filho. Aqui, a voz da nuvem aponta para Jesus. Este é o meu filho, o escolhido, o eleito, o ungido. Escutai-o. Para dizer que ali não é lugar ainda de permanecer. É preciso descer, é preciso fazer um caminho, é preciso escutar, é preciso ir com Ele, é preciso identificar-se com Ele. E esta é a nossa condição enquanto estamos no mundo. Quaresma, meu irmão, minha irmã, é para isto. É para olhar Jesus, contemplá-lo na sua glória, já saboreando a sua Páscoa, na qual nós cremos, na qual colocamos toda a nossa esperança. E aqui, enquanto vamos na história, levando dia após dia a nossa missão, somos chamados a acreditar que a vitória final, garantida já aqui pelo Pai para o seu Filho, essa vitória também é nossa que cremos em Jesus. Se, no caminho da vida, descendo da montanha, nós também formos capazes de escutar o que Ele diz. E escutar não é simplesmente receber algo pelos ouvidos, mas escutar significa receber, guardar, permanecer nele, deixar-nos formar por ele. Estamos exatamente num tempo favorável de escutar Jesus, de converter-nos a Jesus, de fazer-nos aprendizes de Jesus e de nos mantermos no caminho, onde haverá também uma morte e uma Páscoa. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos na campanha da fraternidade, onde a partir
da fé, a partir do Evangelho, a partir de Jesus Cristo, vamos também avaliando situações da nossa vida coletiva, da nossa vida social. E sem dúvida alguma, a educação, o processo de educação, ocupa aí um lugar fundamental e importante. Somos seres em construção, portanto, somos sempre aprendizes. Aprendemos da primeira à última hora. Aprendemos o amor dos nossos pais que nos aceitam quando estamos ainda no ventre das nossas mamães, como também aprendemos ali na hora da morte que somos destinados para a plenitude da vida. Então estamos sempre num caminho de aprendizado. Somos aprendizes o tempo todo. O mestre é Jesus. A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de guia, porque o guia é Cristo e temos consciência disto. Então a nossa campanha da fraternidade deste ano quer nos colocar aí, neste lugar de pensar a educação, não só a educação formal que se dá nas instituições de ensino, nos vários níveis, básico, médio, superior, mas também pensar toda a gama, todo o processo formativo no qual estamos inseridos desde a primeira hora até a nossa última hora ou o nosso último respiro. Então hoje, nesse tempo de Quaresma, somos chamados a exatamente olhar também esse processo de construção do ser a partir de Cristo. A educação a partir de Cristo e dos valores que brotam dele como a verdade. Porque ele é a nossa verdade, é a partir de Cristo que pensamos todas as coisas e também pensamos o processo de construção do ser pela via da educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Este é o lema da nossa campanha da fraternidade. E queria brevemente passar com vocês qual é o objetivo geral e quais são os objetivos específicos desta nossa campanha da fraternidade na sua edição de número 58. Desde 1964 até hoje, já refletimos muitos temas, muitas críticas, muitas luzes, muitas reflexões foram feitas ao longo deste caminho de 58 anos, tentando ler a sociedade, ler a igreja, ler o ser humano com os óculos de Cristo. A campanha da fraternidade quer ser isto, um olhar amplo, coletivo daquilo que nos envolve, para que possamos julgar tudo a partir da luz que vem de Cristo. Qual é o objetivo geral da campanha deste ano? Promover diálogos. Meu irmão, minha irmã, já aqui temos um belíssimo caminho pela frente. Promover diálogos. Promover diálogos a partir e sobre a realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã. Tentando construir o que o Papa Francisco chama de um humanismo integral e solidário. Precisamos construir homens e mulheres, uma mentalidade humana, um humanismo que seja de fato integral, que se preocupe com todas as dimensões do ser humano e que seja solidário, isto é, não formamos só homens e mulheres individuais, mas formamos irmãos em relação permanente e constante. Então, queremos promover diálogos, portanto, todos podem entrar na conversa, todos podem ir para a mesa. Podemos e devemos dialogar muito. E nós, os cristãos católicos, entramos com o nosso conteúdo, com o nosso diálogo, que fazemos a partir da fé cristã, a partir de Jesus Cristo. Também queremos aprender de Jesus, que educa, que dialoga, que sabe
recuperar ou aproveitar aquilo que o seu interlocutor traz consigo, que sabe falar das realidades conhecidas pelos seus ouvintes, que sabe acolher e reenviar a pessoa depois de um encontro com ele, que sabe respeitar a dignidade de cada um, que aposta na capacidade de mudança, como naquela bela imagem que é o texto iluminador dessa campanha, da pecadora, que ele diz que não condena, manda embora e ordena que ela não peque mais. É Jesus, portanto, que recebe aquela mulher com a sua história, com o seu pecado, a perdoa e a envia para a vida para que não repita, mas cresça, tome o seu lugar, a sua dignidade, a sua beleza feminina e avance no caminho da vida. Esse é Jesus. Então a campanha quer, e esse é o objetivo geral, promover diálogos. Infelizes daqueles, e aqui eu penso em pessoas, eu penso em grupos, eu penso em instituições, infelizes daqueles que não sabem promover diálogos, que não sabem entrar em diálogos, que não sabem participar de diálogos. Dialogar, digamos, é um princípio que nós aprendemos na própria encarnação, porque Deus na encarnação dialoga conosco, toma lugar à mesa, toma a nossa face para nos falar, para nos ouvir, para dialogar conosco. Promover diálogos, façamos isso em todas as instâncias. Oxalá os pais procurem promover diálogos com as escolas dos seus filhos, os professores, os diretores de escolas e de instituições de ensino promovam entre si também cada vez mais mesas de construção de projetos pedagógicos que levem em conta a integralidade, as muitas dimensões do ser humano, que as várias instâncias, família, escola, igreja, sociedade, promovam mesas, fóruns de diálogo para pensar o melhor jeito de educar o ser humano inteiro. Promover diálogos, muitos diálogos. A educação não pode ser atividade que se exerce a partir de uma cabeça que diz tudo, decide tudo e estabelece a meta. Não. A educação é um processo coletivo, social, nunca singular. E porque é um processo coletivo e social, todos os sujeitos e agentes envolvidos precisam colocar-se à mesa para desenhar projetos, metas, conteúdos, objetivos. É assim que a educação haverá de formar seres humanos capazes de lidar consigo, com os outros, com a natureza, com Deus, com a história. E isso é importante, porque a educação, na sua identidade formal ou informal, dentro ou fora das instituições, a educação quer formar o ser humano para fazer uma bela história neste mundo como irmãos, como filhos de Deus, como cidadãos, como homens e mulheres profundamente formados na ética do Evangelho e por isso capazes de construir uma história bela. Mas também há alguns objetivos específicos e eles são importantes. A nossa campanha da fraternidade, que nós vamos viver, seja lá no pequeno grupo de reflexão, lá nos debates que poderemos fazer acerca desta matéria, ou lá na pregação que se faz na igreja, ou lá no ensino da catequese, todo o nosso encontro ao redor do tema da campanha da fraternidade quer nos ajudar, em primeiro lugar, a analisar o contexto da educação neste nosso tempo. Como anda a nossa educação? Sobretudo depois e ainda imersa numa situação de pandemia. Como é que nós avaliamos este tempo? Os resultados, as consequências de uma educação vivida em tempo de pandemia. Não só na escola, repito, mas as repercussões disso na família, na escola, na sociedade, na igreja, onde há também um processo de educação da fé.
Qual é, portanto, o contexto da educação neste momento em que nós vivemos? Depois, também é tempo favorável de verificar as políticas públicas na educação. Existem políticas públicas? Existe de fato um respeito, por exemplo, aos profissionais que atuam nas instituições de ensino com condições de trabalho, salário digno, capacidade de realizar bem a sua tarefa, capacidade de interagir? Como é que anda, portanto, a nossa capacidade de incrementar, de reivindicar políticas públicas na educação, de modo que todas as crianças, jovens e adultos tenham acesso à educação. Depois ainda, é tempo de nós tentarmos identificar quais são, de fato, os valores, as metas que poderão dizer que a nossa educação está sendo uma educação verdadeiramente humanizadora na perspectiva do reino. O que falta? O que já temos para que a nossa educação seja uma educação que forme o coração dos filhos e filhas de Deus, dos discípulos e discípulas do Senhor Jesus? Depois ainda, é ocasião importante para pensar o papel da família, da comunidade de fé, da sociedade, nesse processo de construção do ser. Se trata do mesmo ser que nós ajudamos a construir a muitas mãos. Como é que estamos interagindo como educadores das novas gerações, já que todos somos responsáveis pela formação ética, cidadã, cristã, humanizadora desses homens e mulheres que estão dentro do nosso caminho de vida e de história, nas famílias, nas escolas, nas comunidades de fé, na sociedade como um todo. Depois ainda, é importante que a nossa educação esteja atenta e formando para a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro, o cuidado com a casa comum que é a natureza. Coisas que perdemos e que a educação precisa recuperar. Temos também que aprender a estar de maneira bem eficiente num belo serviço pastoral dentro das instituições escolares, acadêmicas. Aí também se faz necessário um trabalho pastoral. E por fim, diz o último objetivo, queremos uma educação e temos que promovê-la, uma educação comprometida com as novas formas de economia, de política, de progresso, de modo que formemos para um outro mundo possível, onde cada ser humano tenha vez, tenha lugar, tenha voz, e onde, sobretudo, os mais pobres sejam considerados e ajudados. Vamos juntos nessa campanha da fraternidade, temos muita coisa para pensar, discutir e dialogar. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode
então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, nesse tempo de Quaresma, tempo de campanha da fraternidade, tempo de nos fazer aprendizes de Jesus, de nos converter na direção dele, de converter-nos e crermos no Evangelho, como nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, é também tempo de oração. E no patrimônio espiritual da Igreja há muitas e belas orações. E quero partilhar com você esta oração que conclui o texto base da nossa campanha da fraternidade de 2022, fala com sabedoria e ensina com amor, que é uma oração à Nossa Senhora Educadora. Com esta oração, queremos trazer para a presença de Deus no final desse programa todos os educadores e educadoras, começando pelos papais, mamães, que são os primeiros educadores, passando pelos educadores que estão nas escolas, nas instituições de ensino, nas comunidades de fé, também os educadores que estão no meio de nós, como os que, tendo vivido mais e feito histórias humanas bonitas e carregadas de testemunho, também estão no meio de nós como os mais velhos, os veteranos, em quem podemos encontrar bons e preciosos conselhos e exemplos. Também os educadores que estão esparramados por aí nas muitas formas de educação informal, os que ensinam a plantar, os que ensinam a cantar, os que ensinam a praticar o esporte, os que ensinam a cuidar da natureza e a própria natureza, que é sempre uma mãe que educa e que nós temos que aprender sempre com ela. O que a pandemia nos ensina, o que as chuvas nos ensinaram, a ponto de também podermos, aprendendo da natureza, mudarmos o nosso jeito de lidar com ela. Então vamos rezar esta oração à Nossa Senhora Educadora, pedindo a Maria que cuide de todos nós e nos ajude ao mesmo tempo a ser educadores e educandos, de maneira que estejamos sempre nesse lugar de aprendendo de Jesus, ensinando a partir dele, fazendo-nos sempre discípulos dele e educadores também de outros irmãos que estão conosco no caminho da vida. Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor do teu Filho Jesus, intercede por nós, a fim de que façamos o discernimento necessário na busca do conhecimento. Faz-nos compreender que somos transformados naquele que amamos, aumentando assim as dimensões do nosso coração. Dá-nos, ó Mãe, a ousadia de educar, de falar com sabedoria, ensinar com amor, sobretudo com o testemunho de nossas vidas, deixando a tua marca de esperança na vida de quem encontramos ao longo da vida. Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminhada, revestindo-nos da coragem de experimentar, dia a dia, a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro.
valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.